Então eu quero, antes de começar a ministrar, falar sobre dois materiais que nós trouxemos. Na verdade, já havia deixado aqui com o presbítero Paulo, desde a nossa vinda aqui no Liderar, há alguns dias atrás. Eu também, por bondade e misericórdia de Deus, digo isso porque não me sinto merecedor de verdade, mas por bondade e misericórdia, além de pastor, de vice-presidente da Juventude das Assembleias de Deus do Brasil, eu também sou escritor. Tenho 2 livros lançados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, e esse ano, no mês de janeiro, eu tive também a coragem, a ousadia de lançar 2 novos livros. Um desses livros tem por título Os Desafios em Liderar a Geração Z. Você que é líder de jovens, você que é líder de adolescentes, ou ainda que não seja líder, mas que deseja aprender mais sobre essa geração e tem anseio de um dia também se tornar um líder, ao final das palestras, procure ali o irmão Paulo, ou quem estiver responsável pelos livros, e adquira o livro Geração Z. É um investimento muito especial na sua vida. E a outra obra, também lançada em janeiro, que eu trouxe alguns exemplares, é a obra com o título Escolhidos, Histórias de Fé e, por que não dizer, de resiliência, superação que inspiram as nossas vidas. Escolhidos é um livro que nos leva a explorar as profundas experiências de fé de personagens inesquecíveis da Bíblia. A cada página somos transportados para um universo de encontros emocionantes, como por exemplo a história de Bartimeu, um cego que tinha visão, você vai descobrir no livro, sobre a história do jovem Timóteo, sobre a história de José, a resiliência de José. Esse livro, querido, tem tudo a ver com resiliência. Eu falo sobre Neemias, o reconstrutor dos muros de Jerusalém, os jovens Daniel Berg e Gunnar Vingre, que foram aí responsáveis por fundar as Assembleias de Deus do Brasil, e que também, não diferente dos demais, tem uma história de superação e de resiliência. E falo nesse livro sobre a minha história pessoal de vida, o meu testemunho, que vocês ouvirão hoje aqui. Parte dele também está aqui, e posso dizer a vocês categoricamente, é uma história de superação, é uma história que tem inspirado muitos jovens nesse Brasil a não largarem a fé. Eu tenho 41 anos, como eu disse, são 41 anos vivendo para Deus. Não sei o que é conhecer o mundo. Quando eu digo não sei o que é conhecer o mundo, no sentido de nunca ter me desviado dos caminhos do Senhor, porque conheci ainda em tenra idade, desde a minha infância, o que era o poder de Deus, e decidi em meu coração nunca, jamais me afastar da presença de Deus. O salmista Davi, no Salmo de número 51, ele, depois de cometer um grande pecado, se tornar aí um adúltero, ele vai fazer uma oração a Deus, vai expor todo o porão da sua alma, das suas decepções e dos seus pecados, e ele vai conversar com Deus, dizendo que foi criado em pecado, vai pedir perdão ao Senhor, pedir para que Deus lhe dê um coração novo. Mas há uma passagem nesse Salmo de número 51 que me chama muito a atenção, quando Davi, que era um homem que tinha um coração quebrantado e contrito, por isso a Bíblia o chama de o homem segundo o coração de Deus. Esse homem pecador, ele vai dizer algo que toca o coração do Senhor, mais ou menos assim: Senhor, tira tudo de mim, tira o meu reino, tira os meus bens, tira o meu patrimônio, tira tudo que tu quiseres, só não tira de mim o teu Santo Espírito, nem afasta de mim a tua presença, porque sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos viver. Como eu disse, nós vivemos como uma montanha de emoções, mesmo jovens, adolescentes, pessoas mais idosas, todos nós temos problemas em nossas vidas das mais diversas. Eu comentava hoje com o Odilon e com o Kennedy, às vezes você vê alguém pregando, vindo de fora, tem alguns cargos na igreja, e isso parece muito bonito, e você olha e diz: eu queria ter a vida dele, eu queria ser como ele. Mas ninguém sabe o que está por trás de um pregador, às vezes, que tem todo esse glamour em cima de um púlpito, uma vida de resiliência, uma vida de renúncia, problemas dos mais diversos que você puder, mas através da fé, alcançando e cumprindo o seu propósito. A nossa vida, ela é feita de propósitos, queridos. Nós estamos aqui na terra por um propósito. A Bíblia Sagrada fala lá com o profeta Jeremias, e essa palavra reverbera também para a nossa realidade e para as nossas vidas, quando Deus vai falar com o profeta Jeremias e vai dizer assim: antes que você fosse formado, eu te conheci. Antes de você nascer, sair da madre, eu te santifiquei como profeta das nações. Ou seja, Deus, ainda na eternidade, escolheu você,
desenhou um projeto lindo para a sua vida, para que através da sua vida, dos dons e talentos que Ele te dá, você possa também cumprir a missão de Deus aqui na terra. Problemas virão em todo o tempo. O evangelho que diz que você não vai ter problema, um evangelho triunfalista, venha para a casa do Senhor e nunca mais você vai ter problema. Alguém aqui deseja que eu faça uma oração para que você nunca mais tenha problema? Que levanta a mão. Alguém quer fazer que eu faça essa oração? Só tem uma maneira de você não ter mais problemas. Qual é? É orar para Jesus levar, tá? Então eu oro e é rapidinho. Mas enquanto você estiver aqui na terra, meu irmão, são muitos os problemas. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo e de todas elas o Senhor o livra. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo sua segunda carta aos irmãos em Corinto, ele vai relatar um problema muito sério que ele teve, provavelmente, na província de Éfeso, quando ele vai dizer assim aos irmãos: irmãos, eu não quero que vocês ignorem uma tribulação que eu tive na Ásia. Foi uma tribulação tão grande, mas tão grande, que foi além do que eu podia suportar, de forma que até da vida eu perdi a esperança. Quem está falando isso, jovens? Não é um homem qualquer. Quem está falando isso é o apóstolo dos gentios, é o maior missionário depois de Jesus de todos os tempos. É aquele que mandava lenços e aventais e os doentes eram curados. É aquele que os demônios diziam: eu sei quem é Paulo. É aquele que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas extraordinárias que Deus, inclusive algumas delas, nem permitiu ele contar, de tão lindo que eram as coisas do céu. E Paulo está dizendo: olha, eu fui provado de uma forma tão tremenda que eu perdi a esperança até de viver. Mas aí ele teve que ser o que? Resiliente, e aprender com Deus, a ser firme, a não baixar a cabeça, a vencer seus medos, a encarar o propósito da sua vida. E esse mesmo Paulo, 1 ou 2 anos depois, ele vai escrever lá por volta de 57, 58 depois de Cristo, uma carta aos irmãos em Roma, que estavam sendo perseguidos ali pelo imperador, sabe? Os cristãos estavam sendo colocados, jogados nas arenas para serem comidos por bichos, para servirem ali num palco, sabe, como verdadeiros palhaços, e leões o devorando. E Paulo vai dizer àqueles irmãos: irmãos, nós precisamos ter fé, precisamos, em outras palavras, ser resilientes e nos gloriar nas tribulações, porque as tribulações, elas vão provocar na nossa vida a experiência, a paciência vai provocar a experiência vai provocar, vai trazer a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vocês estão diante de um jovem pastor que tinha tudo para não ser nada. Eu vou repetir, prestem bastante atenção. Eu começo as minhas ministrações deixando essa parte para o final, mas deixa eu começar com essa parte para vocês verem o que é resiliência. Eu tinha tudo para não ser nada. Eu vou repetir, eu tinha tudo para não ser nada. A minha vida foi marcada por problemas dos mais terríveis que você pensar. Aos 2 anos de idade, eu tive a primeira grande perda em minha vida, quando meu pai foi assassinado, com um tiro na cabeça. Mataram meu pai. Eu era ainda uma criança, com só 2 anos e meio de idade. Eu não sabia o que era ter um pai. 3 dias depois dele morto, assassinado pelo seu próprio sócio, foram encontrá-lo dentro de um carro no porta-mala, já em estado de decomposição. Mamãe não era crente, meu pai também na época não era crente, eu era apenas o único filho dele e dela. Mamãe estava grávida de 8 meses. Imagine o baque, né? A notícia que chegou para minha mãe de que o meu pai havia sido assassinado. Eu não tenho lembranças do meu pai, porque eu era muito pequeno, muito novinho ainda. Mas o tempo foi passando e logo depois de alguns anos, mamãe teve um encontro com Cristo e me levou a mim e a meu irmão para a igreja. E na escola bíblica dominical, na igreja, foi que eu comecei a conhecer o amor de Deus. Eu lembro que quando chegava o 2º domingo de agosto, que é comemorado o Dia dos Pais, eu ficava assim dizendo: meu Deus, eu não tenho um pai para quem escrever uma cartinha, o que é que vai ser da minha vida? E eu ficava meio choroso. Mas aí eu fui aprendendo que, embora nós não tenhamos um pai aqui na terra, e quem sabe eu esteja falando para alguns jovens aqui que inclusive no meio do caminho perderam o seu pai foi embora, o seu pai abandonou, morreu, quem sabe eu esteja falando para alguns órfãos também. Mas eu descobri naquela época
época, apenas em eternidade, que embora nós não tivéssemos um pai aqui na terra, nós temos um Deus, que é o nosso amigo, que é o nosso pai, e que cuida de nós nas mínimas necessidades da nossa vida. E foi por esse Deus que eu me apaixonei, foi por esse Deus que ainda na minha infância, eu decidi fazer um pacto de viver para Ele. Eu lembro que ainda criança, eu dizia: Senhor, eu te amo tanto, eu quero viver tanto para Ti, que Tu conheces o meu futuro. Se for para eu me estragar nas drogas, na prostituição, em outras coisas que vão desagradar o Teu nome, então me prepara e me leva quando criança ainda, Jesus, porque o meu desejo é Te adorar. E Deus ouviu a oração de uma criança. Eu lembro, queridos, que eu tinha, ainda tenho, né? Mas estou falando como uma criança, como um adolescente, sabe? A minha vida era tão voltada para as coisas de Deus, que com 10 anos de idade, Deus me mostrou em uma visão o arrebatamento da igreja. Com 11 anos de idade, aconteceu uma coisa na minha vida tremenda, tremenda. O meu desejo, sabe qual é? Era ser batizado com o Espírito Santo. Quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver. Alguns jovens não são. Quem acredita que até o término desse evento Jesus vai batizar com o Espírito Santo, jovem aqui? Deixa eu ver. Amém? Eu acredito. E só não acredito como eu tenho certeza que ele vai. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio. E aí sabe o que acontece? Ainda não comecei a pregar não, tá? Eu estou só contando, compartilhando algumas experiências de resiliência. Com 11 anos de idade, o meu sonho era ser batizado com o Espírito Santo. Eu ia para os congressos e ficava rouco, dizendo glória, 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 porque diziam que se eu falasse glória, 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 até a língua enrolar, a gente era batizado com o Espírito Santo. E a língua não enrolava, e aí não era batizado. Um dia, uma moça foi trabalhar na minha casa como secretária do lar, na época a gente chamava de empregada doméstica, hoje é secretária do lar. A Francisca, lembro como hoje, e a Francisca aceitou Jesus, com 3 meses de crente, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Eu disse: aí não, Jesus, é covardia, porque eu estou na fila há muito mais tempo, e tu batizou a Francisca, e o congresso ia demorar 1 ano ainda para chegar. Eu disse: eu não vou esperar 1 ano para ser batizado. Ele batizou a Francisca, eu não quero nem saber, ela passou na minha frente, ele vai ter que me batizar. E aí eu lembro que um dia eu morava com vovó, foram algumas irmãs do manto, sabe, aquela do cocó mesmo do fogo. E aí foram orar lá na casa de vovó. Eu disse: ei, irmã, vocês vão orar aqui em casa hoje? Vamos orar, vamos dormir aqui hoje. Vocês podem orar por mim? Eu digo: pode. O que é? Eu quero que vocês orem para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Mas aqui, era 9 horas da noite. As irmãs começaram a orar: batiza, Jesus, esse menino. Batiza, 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 batiza. E nada, irmãos, e deu 10 horas, e eu disse: Jesus, eu não saio daqui não, tu batizou a Francisca, vai me batizar, glória, 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 a língua vai enrolar, glória, 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 e nada, irmão, do batismo. E deu 10h30 e nada, e deu 11 horas e nada, e deu 11h30 e nada, as irmãs já cansadas: meu Deus, o que é que nós vamos fazer? E agora? Vamos pedir para esse menino deixar para amanhã. Eu disse: amanhã não, ele vai ter que me batizar hoje. Irmãos jovens, mas quando deu, eu lembro como hoje, quando eu olhei para o relógio, era exatamente meia-noite. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. E as irmãs já com sono, peguei vocês, né? E as irmãs já com sono, e eu disse: Jesus vai me batizar. Mas eu fui forte, determinado, e Jesus olhou e disse assim: não tem jeito não, né? 2h30 da manhã, eu comecei a sentir um fogo nos pés, a língua enrolou toda, e quando eu vi, eu estava marchando no quarto e falando em línguas estranhas. Com 11 anos de idade, Jesus me batizou. Que coisa linda, meus irmãos. Aleluia. Eu vou esperar o outro congresso chegar? Pô, nada, a Francisca passou na minha frente, ele vai me batizar. Então assim, prepara. Mas não era ciúme não, meu irmão, era uma criança falando isso, e Jesus foi ouvir o desejo do meu coração. Segura aí, tá? Sabe o que acontece? Os anos foram se passando, eu na igreja, caladinho, muito tímido, não falava com quase ninguém, cheio dos medos e etc e tal, mas crente, sabe, servo de Deus, do meu jeitinho, mas adorando ao Senhor. Com 15 anos de idade, fomos para o campo missionário, passamos um tempo lá e voltamos para a Imperatriz do campo missionário. E quando nós voltamos, eu e o irmão mais velho, agora tínhamos 4 irmãos, eu mais velho com 15 e os irmãos menores, e de repente descobrimos que a minha mãe, missionária, mulher bonita, com 35 anos de idade, estava com câncer na cabeça, no cérebro. Os 3 anos seguintes seriam os piores anos da minha vida, meus irmãos, de forma que eu pude ver a minha mãe definhando a cada dia. Com 39 anos de idade eu lembro que um dia eu estava em casa,
Isso é resiliência, tá? Eu nem ia começar, não sei porque que Deus está dando eu contar esse testemunho no início, que eu só conto no final. Aqui, pela primeira vez, eu estou contando essa história no início. A gente tem que ir na direção de Deus, né? Deus quer fazer alguma coisa. E aí, sabe o que acontece? Um belo dia eu estou lá, eu agora um adolescente com 17. Quem tem 17 aí? Deixa eu ver. Muitos jovens aí com adolescentes com 17. Um belo dia eu vi minha mãe em cima de uma cama vegetativa praticamente, ela vegetando, e eu disse para Deus, eu disse: Senhor, eu não tenho pai, a única coisa que eu tenho é mãe, eu tenho 17 anos de idade, eu tenho um irmão de 15, eu tenho um irmão de 9, eu tenho uma irmã aqui de 7 anos, pai. Eu não sei o que é que vai ser da minha vida, mas eu preciso ser resiliente agora. A gente nem falava desse negócio de resiliência, mas é como se fosse naquela época. Eu preciso ser forte. E se o teu desejo é levar a minha mãe para a glória, leva, Senhor, porque eu não vou mais atrapalhar isso não. Eu trabalhava numa rádio, alguém fala: rapaz, ele tem voz de locutor, né? Minha vida inteira foi trabalhando em rádio, então não precisa pensar não, eu trabalhei a vida inteira em rádio, tá? Mas hoje eu sou pregador, não trabalho mais nisso, mas a vida inteira fazendo isso. Olha só, e aí, orei, 2 dias depois eu estou no rádio, meio-dia chega a notícia: sua mãe acabou de morrer. Imagina o baque, uma adolescente. Corri para casa e encontrei o corpo da minha mãe estirada em uma cama. Eu comecei a chorar, eu procurei o carinho de um pai, não tinha um pai lá para me abraçar. Procurei o carinho de uma mãe, não tinha uma mãe lá para poder também me consolar e enxugar as minhas lágrimas. E eu querendo entrar em desespero, o que vai ser da minha vida, embora eu confiasse em Deus, e embora eu pudesse ser naquele dia, em entender os propósitos, me manter firme, porque eu precisava mostrar estabilidade para os meus irmãos. De certo que com 17 anos de idade agora, como muitos de vocês, eu estava sem mãe, estava sem pai, agora tendo que assumir a responsabilidade de ser pai, mãe e orientador de 3 irmãos menores do que eu, sem dinheiro, sem perspectiva e sem nada da vida. E o que esperar de um adolescente do interior do Maranhão, órfão de pai, de mãe e tantas outras coisas? E nos corredores eu ouvia muitos burburinhos dizendo: coitado desses meninos, por muito menos alguns já se lançaram às drogas, por muito menos alguns já se lançaram à prostituição, se revoltaram contra Deus. E eu ouvia aquela coisa e disse: eu preciso me manter forte, eu estou aqui só os cacos, mas eu não posso me abater porque meus irmãos precisam de mim. E eu estava quase entrando num processo depressivo, 3 dias depois de enterrarmos a minha mamãe, quando em uma bela madrugada eu tenho um sonho, e naquele sonho Deus fala comigo, e Deus diz assim: meu filho, por que você se preocupa tanto com o teu futuro? Se do teu futuro cuido eu, se sou eu o teu Deus, se sou eu o teu amigo, se sou eu quem cuido dos detalhes da tua vida, e em minhas mãos está tudo o que você precisa. Ao meu tempo eu irei fazer o extraordinário. E eu disse naquela revelação para Deus, conversando com o Senhor, eu disse: Senhor, e o que eu preciso fazer? Deus disse: vive em santidade, renuncie ao mundo, seja resiliente, permaneça firme. Virão problemas, virão dificuldades, mas eu estarei contigo. Eu lembrei daquela passagem quando Josué um dia assume a responsabilidade de conduzir mais de 1 milhão de hebreus à terra prometida. Um jovem ainda que precisa suceder o grande líder que foi Moisés. Ele se desespera com os seus medos. Os primeiros capítulos do livro de Josué, nós percebemos Deus falando com ele, dizendo assim: ô Josué, não te preocupa, meu filho, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu também serei contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Seja forte, seja resiliente. A Bíblia, vai falar de resiliência, embora não use essa expressão, em várias partes do texto. Então Deus fala comigo, Deus me confronta naquela madrugada. Eu acordo, eu pego uma folha de um caderno em prantos e começo a escrever uma carta e falar tudo o que eu queria para Deus. Eu coloco todos os meus sonhos, como eu disse, de um jovem sem esperança, de um jovem sem expectativa, de um jovem que não sabia nem falar direito, pobre e agora tendo que ser pai dos seus irmãos menores. Naquele dia eu decidi que eu precisava ter foco na minha vida. Naquele dia eu decidi que eu precisava lutar contra todos os meus medos, contra todos os complexos de inferioridade que me abatiam, e eu precisava lutar pelos meus sonhos, porque há um Deus que faz em nossas vidas muito mais do que nós pedimos
ou pensamos? Eu quero já liberar uma palavra profética sobre você. O que você está pensando a teu respeito é muito pequeno diante do que Deus tem para ti. Diante de mim, eu vejo os futuros pregadores que vão abalar essa nação. Aqui nessa cidade, existe um pregador, Genival Bento, que é uma referência para essa geração. Um homem de linhagem simples, que a seu tempo, Deus resolveu soprar o seu nome. Daqui estão também os futuros Genivais Bentos que vão influenciar, impactar. Não só ele, mas tantos outros. Eu uso a história dele porque é meu amigo e é uma referência também para essa geração. Quem crê nisso diz amém? Lutas, dificuldades, problemas, desafios, em muitos momentos, a vontade e o desejo de parar. Mas lembrando de uma promessa: não pare, não desista, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Essa história é muito longa, mas muito bonita e influenciadora. Sabe o que acontece, queridos? Daqueles 4 irmãos, órfãos de pai, daqueles 4 irmãos, órfãos de mãe, sem esperança nenhuma diante dos homens, mas que estavam ali juntinhos, agarradinhos com Deus e que decidiram viver pela fé. Sabe o que acontece? Daqueles 4 irmãos, hoje 2 são médicos bem-sucedidos. Um deles foi aprovado aos 18 anos em 5 federais para medicina. Está fazendo já a sua 2ª residência médica na área de, não é estética, na área de plástica, que é uma das mais concorridas do Brasil. O homem vai virar rico rapidinho, sabe? Outro irmão, também muito bem de vida. A garota, também sem perspectiva, estava lá sem mãe, sem pai, mas precisou ser resiliente, lutar pelos seus sonhos. Hoje é uma mãe formada na estética. E o garoto, e eu, que vocês estão vendo, que nem sabia falar direito, eu vou dizer só o resultado dessa história, do que é você andar por fé e colado com Jesus. Sabe o que acontece? Deus fez de mim um pastor, Deus fez de mim um líder de jovens lá na cidade de Imperatriz, liderando mais de 2.000 jovens lá em Imperatriz. Deus fez de mim um pastor de jovens no Maranhão, liderando no Maranhão mais de 35.000 jovens. Deus fez de mim o vice-presidente da juventude das Assembleias de Deus no Brasil, liderando mais de 3,5 milhões de jovens. Deus fez de mim, tudo o que eu estou falando não é por vaidade, é testemunhando o que Deus pode fazer na sua vida. Deus fez de mim um escritor da casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Deus fez de mim o primeiro cineasta, produtor de filmes das Assembleias de Deus no Brasil. Tenho 3 filmes lançados pela CPAD: Renúncia, Renascer e Bené. Através desses filmes, mais de 200.000 pessoas já se converteram ao Senhor Jesus no Brasil e fora do Brasil. Os meus filmes já estão em mais de 40 países do mundo. Mês que vem eu começo agora a gravar um outro filme que fala sobre família, que fala sobre tecnologia, e já estou preparando para o meu 5º filme, onde nós vamos fazer uma mega produção para impactar o Brasil e contar através do cinema a história de Daniel Berg Gunavingre e como surgiu as Assembleias de Deus no Brasil. Eu nem sabia falar direito. Eu lembro que eu olhava para os grandes pregadores do Brasil e eu dizia assim: meu Deus, será se um dia eu vou pelo menos conseguir chegar perto desses homens? Eu só não sabia que anos mais tarde Deus proporcionaria algo ao meu coração de viajar o Brasil inteiro e alguns países fora do Brasil, pregando ao lado dos homens que um dia eu admirei. Tudo isso para te dizer: Jesus faz e Ele quer fazer na tua vida. Se Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua vida. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Como é bom, queridos, compartilhar o amor de Deus. Mas hoje eu decidi falar com vocês sobre algo que talvez não estivesse a princípio no cronograma ou no pensamento até mesmo desse congresso. Porque para nós sermos resilientes e adquirirmos toda essa capacidade de superar obstáculos, de superar desafios, de crescer, nós precisamos passar por alguns processos. E esse processo envolve também uma vida de renúncia, uma vida de santidade, para que nós cada vez mais tenhamos, sabe, esse relacionamento íntimo com Deus para entender os propósitos. E hoje eu quero falar sobre a história de um jovem muito conhecido por vocês, um jovem que foi escolhido por Deus
cometeu alguns erros na sua vida, mas através da vida desse jovem, eu quero falar sobre alguns impactos diretos que acontecem na nossa geração. É a história de Sansão. A sua história está registrada no livro de Juízes, capítulo de número 13, quando nos diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Eu vou adiantar e lá para o versículo de número 24, que nos diz assim: depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estaol. Queridos e queridas, a história de Sansão é uma história extraordinária. Primeiro porque a própria vida dele já é um grande milagre. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor apareceu à mulher de Manoá, da tribo de Dan, e disse a ela: você vai ter um filho. E Deus agora resolve dois problemas. Naquele tempo havia muita instabilidade espiritual, um caos total em Israel. E todas as vezes que os israelitas, que o povo de Deus deixava de adorar ao Senhor para prestar adoração a outros deuses, Deus permitia com que alguns inimigos se levantassem. E nessa época não foi diferente. O povo travou o coração, prestou adoração a outros deuses, e Deus permitiu que por 40 anos os filisteus, os inimigos de Deus, invadissem ali aquela terra e intentassem contra aquele povo. Até então que agora aquele povo converte novamente o coração. E Deus agora vem para resolver dois problemas. O primeiro problema era trazer um líder, um juiz, porque nós estamos no tempo dos juízes, alguém para governar, para liderar e dar uma direção para aquele povo. E também resolver um outro problema, que era atender a oração, o coração de uma mulher que era estéril, ou seja, não podia gerar filhos e tinha vontade de ser mãe. Então, o próprio Senhor aparece a ela, dizendo: você vai conceber um filho, e esse filho vai ser nazireu de Deus desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Naquela época, queridos, o pacto do nazirato era algo que alguém, um jovem, por exemplo, fazia para um tempo determinado e para um propósito específico, fazer um pacto de santidade, um pacto de renúncia e viver integralmente para Deus. Mas com Sansão foi diferente. O próprio Senhor disse a ele: você vai ser nazireu, separado, escolhido, desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Ele viria, portanto, para julgar, como julgou a Israel por 20 anos, de 1177 até o ano de 1157 a.C. Preste atenção. E como todos sabem, vocês aprenderam muito bem isso na escola bíblica dominical, tinha 3 coisas que um nazireu não podia fazer. A primeira qual era? Passar navalha. A segunda, tocar em coisa imunda, né? Tocar em cadáver. E a terceira, beber vinho ou beber bebidas fortes. Era, portanto, as condições para alguém ser nazireu. Não podia passar navalha, não podia tocar em cadáver ou coisas imundas, e não podia beber bebidas fortes. E Sansão cresceu. Sansão se tornou um grande homem. A Bíblia Sagrada diz que Deus o prosperou, o menino cresceu e o Senhor o abençoou de sobremaneira. E ele vem com um propósito de lutar contra os filisteus, de liderar aquele povo e de ser um instrumento do Senhor para aquela geração. Mas a nossa vida é feita de escolhas. Eu já disse isso no Liderar. O que somos hoje é resultado das escolhas que fazemos durante a nossa vida. O que seremos amanhã é resultado das escolhas que nós estamos tomando hoje. O nosso futuro depende das nossas escolhas. E Sansão, quando está na flor da idade, um jovem bonito, um jovem forte, elegante, cheio do poder de Deus, Sansão era tão forte que a Bíblia Sagrada diz que com a queixada de um jumento o homem matou mais de 1000. Meus irmãos, como é que um homem com um jumento ou com uma queixada de jumento mata 1000 pessoas? Era uma força sobrenatural que estava sobre ele. Mas agora, na sua juventude, no auge do seu ministério, digamos assim, ele decide tomar algumas decisões erradas para a sua vida. Ele vai lá no arraial dos filisteus, lá numa cidade chamada Timna, em algumas traduções Timate,
e conhece uma jovem, por sinal, creio eu, com certeza, muito bonita, e ele se apaixona por aquela mulher. Vamos pensar naquela linda cena, e aqui eu vou usar a cabeça de roteirista, né? Para pensar naquela cena. Imagine Sansão chegando em casa e contando uma boa notícia para os seus pais, a notícia que muitos de vocês, ô glória, logo logo vão dar, vou me casar. Receba! Aleluia! Escuta só. E aí Sansão chega e diz: papai, mamãe, qual é a comida típica daqui? Tururu? Sururu. Mamãe estava preparando um sururu para Sansão daquele, meus irmãos. É sururu mesmo, é? O que mais? Cuscuz eu como também, com ovinho, carne de sol é bom. Eita glória, tá? Mas aquela comidinha que só mamãe sabe fazer e que cativa a gente, sabe? E aí mamãe está preparando o almoço, Sansão chega com um sorriso no rosto: mamãe, papai, senta aí, porque eu tenho uma notícia para contar para vocês. É, Sansão? E o que foi? Mamãe, estou apaixonado. Verdade? Que bom, meu filho. E tem uma notícia melhor ainda: conheci uma jovem, estou apaixonado, a moça é bonita e vou me casar com ela. Imagine o coração dos pais de Sansão diante dessa notícia. Ele já jovem, já na idade de casar, tudo pronto para constituir uma família. E Sansão e os pais de Sansão, penso eu, pergunto: meu filho, quero conhecer essa jovem. De qual congregação ela é? Ela é da vila, como é que é? Raul, é que eu escrevi aqui. É da vila Raul? Sim ou não? Ela é lá da Morada dos Palmares? Sim ou não? Também não é. Ela é lá do Antônio Lins? Quase foi Luaran Lins. É do Tabuleiro do Pinho? É da Vila Rica 1? Também não. Ah, ela é lá da congregação do Lourenço. Ela é da sede. Também não era. De onde era essa jovem? Do mundo, do arraial dos filisteus. E Sansão fica sem graça, kikaki, kkkk, ajeitando de um lado, ajeitando do outro. Mamãe, você sabe, né, papai, amor, a gente não manda no coração. E os pais de Sansão, imagina, dizendo: vai pegando aí, meu filho, tanta menina bonita na igreja aqui, no evento do Impacta, tanto rapaz decente, e você vai procurar um lá no mundo? Fala, fala, Senhor, nessa hora. Aleluia! É, papai, mas eu vou lá, eu vou converter ela. Irmão, isso é um perigo. Esse negócio de eu vou trazer para cá é mais fácil te levar para o mundo. Geralmente isso acontece. Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado, muito cuidado mesmo. E aí, não tem o que fazer, diz a Bíblia Sagrada agora que Sansão desce com os seus pais para Timate ou Tinman, e lá, quando ele está chegando, e depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, né, a moça, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe e deu-lhe do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Ou seja, Sansão agora vai descendo aquela cidade para ir atrás da moça, e de repente ele se vê com um filho de um leão. Irmãos, ele despedaça aquele leãozinho como que fosse assim, sabe, sei lá, um ursinho de pelúcia. Se fosse eu morria só do medo, sabe, só em ver o leão eu já dava um ataque cardíaco e já morria. Mas ele vai lá, despedaça o leão, mata o leão e come do que ele não podia comer, toca ali no cadáver, na coisa imunda, quebrando, portanto, um princípio do nazirato, que era justamente em tocar em coisas imundas. Depois a Bíblia Sagrada, escuta só, vem comigo. Depois a Bíblia Sagrada vai dizer que Sansão, ele vai oferecer uma festa de casamento, um banquete. Essa palavra banquete na Bíblia, a palavra hebraica misté ou misté, significa uma festa, bodas de casamento servida com bebidas fortes, com vinho. O que Sansão não podia tocar? Em vinho. Não podia mexer em coisa imunda, não podia tocar em vinho, e a história vai acontecendo. Ele casa com essa mulher, vocês conhecem muito bem, é uma desgraça total na sua vida, sabe? E enfim, as coisas vão acontecendo. Depois ele se envolve com uma prostituta chamada Dalila. Essa mulher vai persuadir o coração de Sansão, de forma que ele vai contar de onde vem a sua força, do seu cabelo, do poder que Deus havia dado a ele. A navalha é passada na sua cabeça, ele perde a força e ele vai ali trabalhar no moinho, sem os seus olhos agora, e servir de palhaço ali para todos aqueles filisteus. A Bíblia Sagrada diz que na morte de Sansão, ele mais matou do que toda a sua vida
Isso aí, ele cumpriu um propósito. Mas Sansão, ele nos deixa algumas lições do que, como jovens, nós não podemos fazer. Pastor, o que isso tem a ver com resiliência? Tem tudo a ver, queridos, porque se você não tiver uma vida fortalecida em Deus, obedecendo os princípios, vivendo à vontade, entendendo o propósito, dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa forte, uma pessoa resiliente. A resiliência, ela passa por uma vida de renúncia, passa por uma vida de santidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você vive em santidade, quanto mais você vive os princípios e pratica a vontade e a palavra de Deus, mais você se fortalece no Senhor diante das investidas do mal. O fato de você estar na igreja, estar no Impacta Jovem aqui, não vai imunizar vocês das tentações. Vocês irão sair daqui, o pecado vai continuar batendo na sua porta, na faculdade, na escola, mas quando você está fortalecido no Senhor, pode vir piada, pode vir amigos, pode vir o diabo, pode vir quem vier, vai ter que bater em retirada, porque diante dele tem um jovem pentecostal cheio do poder de Deus, que vive a palavra e que não pode o derrubar. Alguém pode até se perguntar: pastor Luaran, será se é possível em pleno século 21 nós vivemos em santidade? Quem acha que é possível? É claro. Será se nos dias de hoje é possível ainda um jovem se manter puro sexualmente, ou seja, virgem? Sim, é possível, porque diante de vocês está um jovem com 41 anos de idade, que se casou com 29 anos de idade, virgem. Minha esposa com 24 anos, virgem. Você acha que eu não tinha desejos? Tinha, meus irmãos, como qualquer jovem. E por que eu não deixei ser levado às paixões, à prostituição, à fornicação? Por causa do compromisso que eu tinha feito um dia com Deus, de que nada poderia abalar o meu relacionamento. Não era por causa, dos hormônios, não era por causa dos desejos, e sim por causa do compromisso que eu tinha e tive e tenho a minha vida inteira com o Senhor. Escuta só. Então, como eu estava dizendo, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você pratica as disciplinas da oração, do jejum e vive uma vida de santidade, mais você se torna forte diante dos problemas e das investidas de Satanás. É por isso que hoje eu decidi conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema que é tão delicado, mas que tem tudo a ver com juventude. Eu dizia agora há pouco: será se é possível um jovem que nos dias de hoje tem sido influenciado pela mídia, pela moda, pelas redes sociais, pela televisão, pelos filmes, é possível ainda viver em santidade? Sim, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a palavra. Salmo de número 119, verso de número 9: como pode o jovem manter puro o seu caminho? A resposta, o próprio salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dar. Qual é? Observando a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vive a palavra, come a palavra, mergulha na palavra, que a palavra seja a bússola para guiar a tua vida. Mas pela falta da palavra o povo perece também, pela falta do conhecimento. Nós somos a geração que mais tem a palavra, e aqui eu estou falando da Bíblia, à nossa disposição em todos os idiomas, em todas as formas de ferramentas, seja físicas, seja online. Mas de alguma forma não é os jovens aqui do Sergipe, estou falando de forma geral, é a geração que menos busca a Bíblia, é a geração que menos lê Bíblia. Quanto mais você se dedica na palavra, mais você se fortalece. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque vocês são tudo fraquinho, amém? Não, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Olha, a juventude é forte, quer dizer que eu sou forte? Sou. E eu costumo dizer que juventude não é só uma idade cronológica, juventude é um estado de espírito. Porque tem um jovenzinho, às vezes com 20 anos, que é uma preguiça, meu irmão, que dá vontade de dar uns peteleque nele. E tem uns jovens de 100 anos que tem um vigor, que tem uma força. Tem uns pastores aí de 80 anos que o cara é duro. É um jovem para mim, não é verdade? Cadê os jovens aqui? Deixa eu ver. Tem jovem aí? Aleluia. Tem jovem de 40, tem jovem de 50, tem jovem de 60, tem um jovem de 41 aqui. Aleluia. Tem um jovem de 50, então é isso. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. E olha o que diz: e a palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram todo o mal. Mas tem uma sequência nesse versículo. O versículo não para por aí. O versículo manda o quê? Não se misturei com as concupiscências da carne, com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida. Tudo isso passa. Mas quem faz a vontade de Deus fica forte e permanece o quê? Para sempre. Olha que coisa interessante. Então, queridos,
A nossa vida ela é feita de escolhas. E Sansão foi um jovem que, mesmo sendo separado, mesmo sendo escolhido por Deus, decidiu tomar decisões erradas em sua vida. Deus escolheu Sansão para ser diferente e fugir das coisas imundas. Agora nós precisamos aprender muitas vezes com os erros dos outros, com essas situações, para a gente não errar e ir pelos mesmos caminhos. E eu quero falar aqui sobre alguns erros que Sansão cometeu e que a geração do Impacta Jovem não pode cometer. A primeira decisão ou primeiro erro que Sansão cometeu foi que Sansão decidiu andar sozinho. Sansão decidiu tomar as suas próprias decisões, e isso é um risco muito grande. Quando ele saiu a primeira vez com os pais, ele tomou outro caminho. Ele não compartilhava seus conflitos, suas dores, nem suas vitórias. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de pastores, de mentores, de pessoas em quem nós possamos também conversar. Existem muitos jovens que têm um potencial tremendo na vida, mas que às vezes tomam decisões erradas, ou às vezes vivem enclausurados no medo, na depressão, na angústia, na preocupação com o futuro, e às vezes acaba tomando decisões erradas para a sua vida, e por causa dessas decisões paga preços terríveis. Meus irmãos, eu disse para vocês que nossa vida ela é feita de escolhas, e nós temos um Deus que cuida das nossas vidas nos detalhes, mas que também procura nos direcionar em tudo. Quer ver uma coisa? Muitas vezes nós só procuramos a direção de Deus quando a coisa não está legal, quando o negócio realmente, a vida está destruída, aí a gente vai procurar o Senhor. E não é assim. Quem anda no Espírito precisa ter comunhão com o Espírito e viver 24 horas nessa comunhão, para ouvir a voz do Espírito te direcionando em tudo. Sabe, algumas pessoas até dizem assim: hoje eu vou para um culto de adoração, hoje eu vou adorar o Senhor, hoje eu vou tirar 5 minutos para adorar o Senhor. Legal tudo isso, mas na minha concepção, e acredito que na do Anderson não deve ser diferente, a adoração é muito mais do que isso. A adoração é um estilo de vida, e você, como um jovem cristão pentecostal, precisa estar 24 horas por dia conectado com Deus, ouvindo o direcionamento, perguntando para Deus se aquela é ou não é a vontade dele, sabe, renunciando o seu eu para viver a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Deixa eu compartilhar com você aqui. Escuta só. Os meus meados aí de 23, 24 anos de idade, formado, sou advogado também, não exerço hoje devido à correria ministerial, mas sou formado em direito e sou advogado. E eu assim já querendo encontrar uma moça para casar. E de repente, trabalhava lá num juizado, era diretor de um juizado ali em Imperatriz, na minha cidade, e me encantei por uma jovem, muito bonita por sinal, e eu olhei para ela e disse: meu Deus, que mulher bonita, é muita areia para o meu caminhãozinho. Os dias se passaram, e por acaso eu fiz uma pergunta para um amigo dela, e aquela jovem ali disse: não, está solteira e é crente. Eu disse: é crente, está solteira? Eis que vejo o céu aberto. Aleluia, meu Deus, tem um mistério acontecendo. E aí ela chega para ver um processo, conversa vai, conversa vem. Eu falei: você é crente? Eu disse: sou crente. Aí disse a igreja que ela era, né? Não era da Assembleia, mas era de outra igreja. Eu disse: que legal. Eu disse: eu sou crente também. Aí ficou aquela conversa toda. Eu falei: por que você não vai um dia lá na minha igreja? Eu dizendo para ela. Ela disse: claro que eu vou. Ela disse: que dia que você quer que eu vá? Eu falei: meu Deus, aleluia. Aí eu disse: vai ter culto domingo. Aí ela falou assim: que horas começa? Eu disse: 6 horas. Você vai? Ela disse: vou. 10 para 6 ela estava lá na porta. Irmãos, eu senti que havia um mistério na igreja, um silêncio de oração, né? Tinha um negócio diferente ali. E aí ela foi, tá, e aí nós começamos a conversar, depois saímos para jantar, comemos um bom peixe ali na beira do rio. Olha o negócio acontecendo, e o coraçãozão balançando, tá, e eu disse: Senhor, é essa, Senhor, estou achando que é essa. Eu sei que dentro de uma semana nós estávamos namorando. Não perguntei para Deus se era a vontade dele, mas estava tão empolgado que fui lá para me relacionar com essa moça, e ela também começou a gostar de mim, nós começamos a namorar. Resultado da história, com poucos dias depois, 20 dias depois, a gente já estava dando nome para os filhos. É assim, agonia para quê isso tudo? Imagine a paixão.
Eu estava parecendo, irmão, uma adolescente apaixonada. Aqui a maioria de vocês é adolescente. Já viu adolescente apaixonado como é? Sabe? Às vezes passa o dia todo, o final de semana, com a bênção dos pais, obviamente, conversando, tá, aquela coisa toda, e vai para a escola bíblica, e almoça, e às vezes à tarde vai assistir um filme, e tal, e aí vão para a igreja, passaram o dia inteiro juntos, vão para a igreja, depois do culto, 9 horas, saem para comer uma pizza, os pais vão deixar em casa, eu sei que 11 horas da noite, depois de um dia inteiro já de conversa, de bate-papo, de carinho, de tudo mais, tudo dentro com decência e ordem, dentro, né, do que a gente entende como permitido, aí quando chega em casa o telefone toca. Já chegou, amor? Cheguei, bebê. Eles sabem, eles estão sorrindo, né? Ai, estou com saudade. Aí do outro lado, aí começam a conversar tudo de novo, parece que não passaram o dia junto. E mais 1 hora conversando. Quando vê já da meia-noite, amor, tá tarde, né? Amanhã tem aula, tem trabalho, vamos desligar? Vamos. Desliga você primeiro. Então vamos desligar junto? 1, 2, 3. Tem alguém aí? Você não desligou, né? Todas sabem o que é isso, por isso que estão sorrindo. Então eu estava parecendo um adolescente apaixonado pela garota. Um belo dia, escuta só, um belo dia, eu estou lá, meus irmãos, estou lá na casa da moça, e ela então, 2 meses de namoro, a gente já falando em casamento, e ela disse o seguinte: eu vou preparar uma comidinha diferente para a gente. Eu disse: que comida é ela? Vou fazer um estrogonofe de carne. Irmão, naquela época eu gostava demais de estrogonofe, e ela não sabia. Eu disse: isso é um mistério, um sinal de Deus. É ela. É como às vezes a moça está apaixonada pelo rapaz e diz assim: se ele olhar para mim é porque é de Deus. Às vezes o rapaz olha para todo mundo, ela achou que era para ela e disse assim: foi o sinal que eu precisava, né? Ela pega aquilo ali como fosse para ele. E aí ela foi, e a gente já falando sobre casamento, 2 meses só de namoro, uma agonia doida, mas tudo tranquilo, sabe? Tudo na paz. Aí eu inventei de orar, sozinho. Eu disse assim: Senhor, tu sabe o quanto eu estou apaixonado por essa garota, arriado os 4 pneus, e eu quero me casar com ela. Mas um dia eu disse para ti que eu não queria tomar nenhuma decisão na minha vida que não fosse conforme a tua vontade. Então, se não for da tua vontade, Senhor, eu vou te pedir uma coisa: tira o sentimento do coração dela, de forma que ela nem vai entender o porquê. Mas tu sabe que eu não quero isso, né? Eu estou falando, mas eu quero mesmo é que tu abençoe, Senhor. Mas tu sabe a tua vontade, crendo que Jesus ia me dar a moça, irmãos. 1 semana depois, a menina muda da água para o vinho, começa a me tratar frio, não atende mais meus telefonemas, e eu percebo que tinha uma coisa errada. E aí eu fui na casa dela e tudo mais. O que está acontecendo? Você não atende mais minhas ligações, você não fala mais comigo direito, aconteceu algum problema? Aí ela começou a chorar. Aí ela disse: Luaran, você é o homem que eu pedi para Deus. Eu disse: e qual é o problema? Eis-me aqui, filha. Aí ela disse: eu não sei porquê, mas depois daquele dia do estrogonofe aqui em casa, estrogonofe, meu Deus, o meu sentimento por ti esfriou, que eu nem estou entendendo porquê. Irmão, eu pensei em voz alta: Jesus, a gente não pode nem brincar, tu leva tudo a sério. Mas ali era um recado de Deus, sim ou não, irmãos? Sim. Ela não precisou dizer nada. Eu fui lá, orei, abracei e disse: Jesus, tu sabe o que eu queria, né? Mas eu decido servir a ti e obedecer à tua vontade. Por que eu estou contando essa história, queridos? Porque toda a nossa vida precisa ser baseada naquilo que Deus tem para nós, as nossas decisões, as nossas escolhas. E muitas vezes nós precisamos renunciar àquilo que nós tanto queremos, quando não é a vontade de Deus, para viver o melhor de Deus em nossas vidas. Você está entendendo isso? O sim de Deus é bênção na tua vida, sim ou não? O não de Deus é bênção na sua vida, sim ou não? Quando Deus está dizendo sim, amém, meu filho, eu concordo com isso, vai dar certo. Quando Deus está dizendo não e você obedece, Deus está dizendo: meu filho, eu conheço o futuro, não vai por esse caminho não, aguenta mais um pouquinho, porque o que estou preparando para ti é coisa grande, é coisa tremenda, seja firme. E não é só na questão do relacionamento não, é em todas as áreas da nossa vida.
É por isso que eu disse para você, não adianta a gente falar sobre resiliência se não falar de relacionamento, se não falar de intimidade com Deus. A pergunta é como você tem desenvolvido o seu relacionamento com Deus, queridos. Você olha para a Bíblia, é tão bonito ver, né, homens como Enoque, que viveu lá na 5ª geração. Enoque andou com Deus. Abraão era conhecido como um amigo de Deus. Moisés falava face a face com Deus. Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Relacionamento, intimidade, o que Deus mais deseja, me traz aqui hoje para poder despertar a vida de vocês. Deus deseja se relacionar contigo. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se relaciona com Ele, queridos, mais você vê a glória, o poder, os projetos, sabe, acontecendo, lindo. E Deus te convida hoje para sair das águas rasas e mergulhar em águas profundas. Quem hoje aqui quer mergulhar em águas profundas? Amém? Então, já que a gente está falando disso, deixa eu dar alguns conselhos práticos para vocês aqui, tá? Vou falar só mais uns 10 minutinhos e aí eu vou abrir aqui para perguntas para não passar aqui. Pastor, já que você está falando de relacionamento, e a gente está falando sobre namoro, sobre noivado, casamento, você contou a sua história, como é que eu vou saber então se essa pessoa é ou não é de Deus? Eu achava que quando eu ia casar, eu sou casado, muito bem casado, minha esposa é linda, maravilhosa, e a mulher que Deus preparou para mim. Mas eu achava que quando Deus fosse mostrar minha esposa, eu ia ter um sonho, ia ver ela, sabe, um cavalo branco, vindo, eis que o Senhor preparou para ti. Irmão, eu nunca vi ela numa visão, não. Mas quando chegou o dia, Deus trouxe paz ao meu coração. Eu procurei uma moça crente, uma moça que me respeitava, uma moça que tinha caráter, uma moça que tratava, vai escrevendo aí, tratava bem os pais. Tudo isso não é só para as moças, para os rapazes também, porque muitas vezes você vai procurar essa qualidade lá no mundo, aí quebra a cara como sessão. Entendeu? Ah, porque eu conheço uma menina que o marido dela hoje é um pastor, mas ela encontrou ele no mundo, e ele era um beberrão, e hoje ele é crente, não sei o que. Não cai nessa não, pode até acontecer, filho, mas olha para o lado aí, tem tanto jovem abençoado, tem tanta moça abençoada, é aqui, é na casa de Deus que tem alegria para a tua vida. Às vezes a moça olha assim, mas ele nem trabalha, ele nem tem futuro, você não sabe, não trabalha hoje, amanhã ele pode ser um grande empresário, um grande pastor, e você perdeu a oportunidade, fica solteirona, porque não soube aproveitar a oportunidade de hoje. Pega essa, viu? Ao contrário também, do mesmo jeito. Está entendendo, filho? É assim. Então, procure alguém que venha realmente contribuir para a sua vida espiritual, alguém que possa trazer para você, sabe, as marcas também de Cristo, e constitua uma família baseada nos pilares do amor, do respeito, porque também na vida de casado vocês passarão por problemas, e se não tiver resiliência, se não tiver força em Deus, se não tiver estrutura, maturidade cristã, você também logo separa, porque casamento é uma bênção, mas se não tiver Deus na vida, logo separa. É por isso que você já viu tantos amigos seus casar e com 2 meses depois está separado, porque não tem Deus. Tem até Deus, mas não tem essa resiliência de encontrar esses desafios e superar tudo isso. Então por que eu estou falando disso? Eu poderia estar aqui hoje pregando para vocês, meus amados irmãos, Deus vai fazer, poderia estar gritando, pega fogo. Não, porque eu preciso trabalhar na vida de vocês. É um encontro, foi essa a proposta. É um encontro para trabalhar o racional, para levar vocês a um entendimento. Olha o que a Bíblia fala. Além de dizer que nós somos fortes, Paulo vai dizer lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Então tudo começa na mente. É preciso ter uma metanoia, é preciso ter uma transformação da mente. É por isso que a Bíblia nos orienta a ter a mente de Cristo, de ter a nossa mente protegida. O lugar onde mais Satanás busca atacar a vida de um jovem, quem sabe onde é? É na mente. Porque se ele ataca a tua mente, querido, ele perturba você, ele te faz começar a duvidar das coisas de Deus, a relativizar a palavra do Senhor, e por aí você vai deixando as coisas de Deus de lado. Então tenha tudo isso na sua vida. A segunda coisa que Sansão fez e que desagradou o coração foi que Sansão perdeu a capacidade de ouvir. Os erros que mais doem são aqueles em que nós somos mais avisados. Quando a mamãe diz assim, filho, não se mistura com esse, ou filha, não se mistura com esse rapaz não, ou filho, não se mistura com essa moça não é para você, e você vai e desobedece o pai. Mas tem um mandamento para você viver muito aqui, qual é?
Honra o quê? Pai e mãe, para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Ô irmão, o que eu mais queria hoje, sabe o que era? Era ter o meu pai e minha mãe. Eu não tenho. A pergunta é: você tem valorizado seu pai? Você tem valorizado a sua mãe? Você tem obedecido o princípio? Princípio quebrado te quebra. Vou repetir, escute isso aí. Princípio quebrado te quebra, porque Deus não quebra princípio. Na hora que você quebra um princípio, você desobedece o teu pai, desobedece a mãe, está aqui na Bíblia, ô querido, aí depois você vai chorar pelo leite derramado. E eu te disse, você não devia ir por aí. Deus até apaga pecado, sim ou não? Ele apaga consequências? Não apaga, entendeu? Então é melhor o quê? Nós aprendemos com os erros dos outros. Tem gente que só aprende depois de taca, meu irmão. As vidas bagunça toda. Meu irmão, a gente te mostrou tanto esse caminho e você não foi. Então, querido, procure aprender a viver a vida de essência na palavra de Deus, para ver o que Deus pode fazer na tua vida. Aí, deixa eu só, de forma rápida, porque eu gosto de obedecer aqui à liderança, e eu não quero passar do tempo que me foi dado. Eu quero falar sobre dessas 3 marcas que Sansão cometeu, que a geração de hoje não pode cometer. A primeira delas foi que Sansão escolheu tomar as suas próprias decisões, e nós precisamos ter a orientação de Deus. A segunda coisa foi que Sansão perdeu a capacidade de ouvir os seus pais, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E o terceiro erro que Sansão teve foi que Sansão brincou com a tentação, brincou com o pecado. Qual é a sua fraqueza, jovem? O que tem te afastado de Deus? Infelizmente, como eu disse, a moda, a mídia, a pornografia, os namoros excitantes e tantas outras coisas têm tirado muitos jovens dentro da igreja de uma vida de relacionamento, de uma vida de intimidade. Você até está dentro da igreja, mas muitas vezes enclausurado, sabe, nesse poço de pecado, de coisas que às vezes o teu pai não está vendo, a tua mãe não está vendo, o teu pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Os seus olhos estão em todo lugar, e isso está fazendo com que você deixe de ter uma vida de maior proximidade com o Espírito Santo do Senhor, sabe? Será se as suas atitudes, reflita sobre a sua vida, será se as suas atitudes hoje têm agradado o coração de Deus? Uma vez um jovem perguntou para mim assim: pastor Luaran, eu posso namorar com menina descrente? Eu disse: pode. Eu posso ver pornografia? Eu disse: pode. Eu posso, então, levar minha namorada, enfim, para um local que não é comum? Eu disse: pode. Se eu soubesse disso, eu era crente há mais tempo. E tem alguma coisa que eu não posso? Eu disse: só uma. Você só não pode ir para o céu fazendo essas coisas, que se fosse um crente de verdade não tinha nem coragem de me perguntar essas coisas. Filho, a vida do crente tem que ser uma vida santa. Quem é santo, santifique-se mais. Pastor, mas se lá na minha faculdade, se lá no meu trabalho eu disser para alguém que eu sou virgem, vão me chamar de careta. Deixa te chamar de careta, deixa te chamar de quadrado, porque você não pode trocar o passaporte do céu por nada nessa terra, filho. Importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. É assim que funciona. Então, assim, às vezes, dentro desse emaranhado de situações que querem nos tirar da vontade, da presença de Deus, o inimigo faz de tudo, querido, de tudo, para mudar a nossa essência, para mudar o nosso caráter. E nessa hora, nós temos que lembrar da história de alguns jovens na Bíblia. Quer ver uma coisa? Você lembra da história de Daniel e dos seus 3 amigos? Daniel, quem era o outro? Mas sem ser os nomes dele na Babilônia: Daniel, Azarias, Misael e Ananias. 4 jovens de linhagem real que foram ali para a Babilônia, servir no palácio do rei. Vocês conhecem essa história, não vou pregar sobre isso. Mas vocês sabem como é que era o nome desses jovens? Ananias é um nome hebraico, que significa o Senhor é Deus de toda graça. Misael, também um nome hebraico, significa quem é como Deus. Azarias, o nome hebraico, o Senhor é a nossa força, porque os hebreus israelitas davam nomes aos seus filhos, voltados também para aquilo que Deus representava na vida deles. Quando Babilônia levou eles para servir lá no palácio do rei, a primeira coisa que fizeram, sabe qual foi? Trocar o nome dos jovens. O nome de Ananias virou Sadraque. Sabe o que é Sadraque? Servo do deus Assur, um deus da Babilônia. Pegaram o nome do Misael e botaram o nome do coitado de Mesaque, quem é como deus Assur, um deus da Babilônia. Pegaram o tal do Azarias, um menino de Deus, e botaram o nome dele de Abednego,
O nome é servo do Deus negro, um Deus também da Babilônia. Em outras palavras, pegaram o nome deles e transferiram, colocaram no registro de nascimento deles o nome de demônios, de divindades ali voltadas para a Babilônia. Só que tem uma coisa: até conseguiram trocar o nome desses jovens, mas não conseguiram mudar a sua identidade, não conseguiram mudar a sua essência, não conseguiram mudar o seu caráter. Eles continuaram lá na Babilônia dizendo: nós não trocamos o nosso Deus por nada nessa terra, a nossa vida tem um objetivo, e esse objetivo é agradar o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. Mas tem jovem hoje que são verdadeiros agentes 007. Está na faculdade, na escola, só ele e Deus sabe que ele é crente, ninguém mais. Porque vão me ridicularizar. Deixa, filho, deixa falar o que quiser, deixa te chamar de careta. Eu sou crente sim, pentecostal da Assembleia de Deus, eu marcho mesmo, eu falo em línguas estranhas, eu vou morar no céu, aleluia. Aleluia. E aí, eu vou dar algumas dicas para abrir para perguntas para vocês sobre essa questão de relacionamento. Eu vou dar algumas dicas bem interessantes, principalmente para os jovens, já que eu estou falando aqui com adolescentes e com jovens, alguns conselhos práticos. Mas à noite eu vou vir numa pegada um pouquinho mais quente, um pouquinho diferente. Mas agora, de forma prática, de forma objetiva e racional, eu quero dar algumas lições práticas para a vida dos adolescentes e jovens, e especialmente aqueles que estão iniciando uma vida de relacionamentos. Uma vez alguém me perguntou assim: pastor, qual é a idade para namorar? Diz: olha, o namoro é um vestibular para o casamento, não é verdade? Será que um jovenzinho de 13 anos tem maturidade para namorar? 14? 15? 16? Sei, não sou eu que vou responder. Mas se o namoro é uma fase, é um vestibular para o casamento, a pergunta é: você já tem capacidade no sentido de estrutura emocional, estrutura espiritual, para assumir um relacionamento com alguém? Se você tem essa maturidade, seus pais deram uma bênção, porque os pais precisam abençoar, seus líderes também estão aprovando, não existe julgo desigual. Porque às vezes a pessoa pensa que julgo desigual é só namorar com alguém que é descrente, e julgo desigual não é só isso. Às vezes uma disparidade cultural muito grande é um julgo desigual, às vezes uma disparidade financeira muito grande é um julgo desigual. Lá na frente vai ter problema. Então existe uma série de coisas que precisam acontecer. Mas beleza, deu tudo certo e você precisa viver um namoro em santidade. Pastor, o que eu faço então? Primeiro, vou dar algumas dicas para a gente encerrar aqui. Primeira dica para você, jovem. Vamos lá. Não fique sozinho em casa. Entendeu, né? No escurinho do cinema. Jovem crente não tem isso não. Meus irmãos, esse negócio de hormônio pegando. Quem acha que esses hormônios, essa loucura é do diabo, levanta a mão. Eu lembrei de uma namorada, de uma menina que eu namorei, que a mãe dela era crente demais. Ela dizia assim: meu filho, eu tenho orado para quando você e minha filha estão namorando, Jesus colocar um anjo com uma espada de fogo no meio de vocês dois. Eu disse: irmã, que é isso, para quê? E eu disse para Jesus tirar de você todos os seus hormônios sexuais. Eu disse: eu te repreendo, Satanás. Irmão, tudo isso foi Deus que deu esse desejo, esse calor humano. O problema não é o desejo, o problema é para onde você está canalizando o desejo. O problema é a corrupção do desejo. Se você consegue canalizar o desejo para a área certa, irmão, você vai ter uma vida feliz, uma vida extraordinária. Como eu disse para vocês, a minha vida inteira, eu tive os mesmos problemas que qualquer jovem teve ou tem, mas eu decidi viver em santidade. Eu decidi renunciar à carne, renunciar àquilo que me afastava de Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fugir da aparência do mal. Não é quando a casa está pegando fogo, não, é? Uma vez eu ouvi uma oração, uma frase que dizia assim: não há oração que resista a uma tentação. Parece uma heresia isso, né? Não há oração, escuta só, que resista a uma tentação. Pastor, que heresia é essa que o senhor está pregando aí? Desenrola esse manto. Vou colocar na prática para você. Imagina um jovem vem aqui para o Impacta, sai daqui cheio do poder de Deus, lê a Bíblia, ora, jejum, é um menino sim de muita devoção,
de muita disciplina, sabe, ora como ninguém, mas aí não vigiou, no final de semana está só ele e a namorada em casa sozinhos, os pais viajando. Adiantou a oração? Não adiantou de nada. Então foge da aparência do mal. O primeiro conselho é esse, filho, tá? Posso falar? Posso falar? Segunda coisa, não toque naquilo que ainda não é seu. Ei, moça, vou falar. Teu corpo não é maçaneta de carro para qualquer um passar a mão. Teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O garoto, tenha cuidado. Respeite as jovens da igreja. É a noiva de Cristo, e Ele tem ciúme dela também, como tem de você. Recebe, filho. Recebe, tá? Tenha a bênção dos seus pais. Controle o seu tempo. É engraçado isso. Eu preciso terminar, porque senão eu vou falar aqui mais uma meia hora. Eu quero abrir para perguntas, acho que é melhor, tá? Eu vou abrir para perguntas para vocês. Mas, em resumo disso, eu quero encerrar essa minha participação agora, para a noite a gente vir numa outra proposta, usando um texto que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 3 e 4, que numa tradução livre diz assim, escute bem o que eu vou dizer, marque aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4, que esse versículo ele possa entranhar no seu coração. Eu vou fazer essa leitura, eu vou falar esse versículo numa tradução livre. Diz assim: Deus quer de mim uma vida pura, fugindo de toda imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo e não sendo dominado pelo desejo. Deus quer de mim dedicação radical. Eu quero ver nessa tarde só quem quer viver uma vida de dedicação radical para Jesus, quem quer viver o melhor de Deus. Eu venho aqui aqui nessa tarde para profetizar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para a sua vida. Queridos, nós vamos ter 3 momentos. Como eu disse, nesse primeiro momento eu quis fazer algo mais light, mais descontraído, falando sobre alguns problemas dessa geração. Como eu disse, o tema de vocês é sobre resiliência, mas não tem como eu falar de resiliência se eu não falar de uma vida de caráter, de intimidade, de santidade, de dedicação, de renúncia, porque uma vez que eu esteja com a minha vida santificada, eu vou se tornar certamente alguém mais forte para viver num mundo que está tão corrompido e fugir de todas essas ideologias que dia após dia tentam mexer com as nossas cabeças.